Desenho. Onde é que eu tô? Mitocôndria. Aí, eu quero que você entenda o que é crista. Crista não necessariamente é isso aqui. Crista é membrana interna, espaço intermembrana e membrana externa. Então, por exemplo, a terceira etapa, ela pode ocorrer aqui, ela pode ocorrer aqui, ela pode ocorrer aqui, ela pode ocorrer aqui, aqui, aqui. Em toda a superfície da membrana interna vai acontecer a terceira etapa, tá? Não necessariamente nas cristas, mas a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, ocorre na membrana interna da mitocôndria, seja na crista ou onde não tem crista, que também ocorre, tá? Então, para entender, facilitar o nosso entendimento, eu vou pegar esse pedaço aqui e vou desenhar aqui. Beleza? Então, ó, o que nós vamos ter aqui, ó? Membrana externa. A membrana interna eu vou fazer ela maiorzinha. Então vai ser isso aqui. Isso aqui é a membrana externa. Isso aqui é uma informação importante. Chama-se espaço intermembrana. Essa aqui é a membrana interna. E aqui é a matriz. Matriz. Conseguiram enxergar onde é que eu estou aqui? Ó. Eu vou até fazer colorido aqui, ó. Membrana externa, espaço intermembrana, membrana interna e matriz. Membrana externa, espaço intermembrana, membrana interna e matriz, tá? Aí o que tem na membrana interna? Olha só. Vou desenhar. Aqui eu tenho moléculas, proteínas, chamadas citocromos, tá? Essas moléculas eu vou chamar de citocromos. Ok? Eu posso chamar também, gente, isso aqui de citocromos igual elementares. Porque elas são elementares, elas são fundamentais para a ocorrência da respiração celular, tá? Desse lado aqui, eu vou desenhar uma turbina. Aqui eu tenho uma turbina. Pensa que eu tenho uma turbina. Eu não sei desenhar uma turbina, vou desenhar uma turbina. Esse asterisco é uma turbina, uma roleta. Isso aqui chama-se ATP sintase. É a molécula que vai produzir ATP, que vai gerar ATP. Tudo bem até aí? Meu desenho? Tá tranquilo? Então tá. Vamos lá. O que vai acontecer? Quem vai girar ou quem vai iniciar o processo de cadeia respiratória? O oxigênio. Então o oxigênio vem aqui, ó, bem aqui. Aí, lembra de que ele é eletronegativo, ele rouba elétrons? Então ele vem e rouba elétrons desse primeiro citocromo. O citocromo está lá, gente, de boa, quietinho, neutralizado, bonitinho. Vem o oxigênio, rouba o elétron dele. Aí esse cara fica oxidado. Aí ele já fica puto que ele ficou oxidado, faz o quê? Rouba elétron do próximo. Ah, roubaram de mim, vou roubar de você. Aí ele rouba desse cara aqui, ó. Então vem um elétron para cá. Ele não é mais positivo, ele fica neutro e esse cara fica positivo. Aí esse cara rouba elétron do próximo citocromo, ó, e esse cara fica positivo. E o elétron vem para onde? Vem para cá. Oxigênio rouba elétron desse, esse fica positivo. Esse primeiro citocromo rouba elétron do segundo, que fica positivo. Ele fica neutro.
Esse segundo citocromo rouba o elétron do terceiro, que fica positivo. E aí, ele não queria doar o elétron para esse. Esse não queria doar o elétron para esse, e esse não queria doar o elétron para o oxigênio. Tá? Foi contrariado. Só que aí, quem chega na parada? Quem que chega na parada? O NAD. O NAD fala assim, ó, eu tenho um carregamento de hidrogênio e elétron aqui que eu preciso doar para alguém. Ele fala assim, dá para mim, pelo amor de Deus, que eu estou precisando. Então, o NAD dá os elétrons para o citocromo. E o NAD, a hora que ele faz isso, ele vira o quê? NAD+. Aí ele faz o quê? Eu vou voltar para o ciclo de Krebs para pegar mais elétrons e hidrogênios. Peguei elétrons e hidrogênios? Eu volto para despejar elétrons e hidrogênios aqui. Despejei? Volto para pegar. Entendeu? Aí o que acontece? Se eu não tenho mais oxigênio, não tenho mais esse elétron perdido, nem esse, hora que o NAD chega aqui, esse cara tá neutro. Ah, eu vim doar elétron. Não precisa, eu já tenho o meu. Ah, mas não tá faltando? Não, tá tudo certo. Aí o NAD fica com os elétrons na mão. Aí fala assim, para de produzir elétron aí, porque já tem NAD acumulado. Aí o ciclo de Krebs para, porque não adianta o ciclo de Krebs ficar produzindo um monte de NAD se ele não está sendo consumido ali. Isso é uma questão que caiu na UERJ. Como que foi essa questão? Falava que o cianeto bloqueava uma enzima aqui do meio chamada citocromo C oxidase. C-oxidase. Traduzindo, era a enzima que oxidava o citocromo. Ou seja, essa enzima tirava elétron do citocromo e deixava ele oxidado. Como o cianeto bloqueava essa enzima, o oxigênio chegava, só que o oxigênio não conseguia roubar elétrons do citocromo, porque o cianeto bloqueava essa enzima. Consequentemente, começava a formar um tráfego de NAD parado aqui, porque não tinha para quem doar elétrons. Consequentemente, houve um aumento da quantidade de NAD e houve uma diminuição da produção do ciclo de Krebs. A pergunta dele era o seguinte, bloqueando o cianeto, o citocromo C oxidase, o que vai acontecer com a quantidade de NAD-FAD na cadeia transportadora de elétrons e o que vai acontecer com o ciclo de Krebs? Você ia falar que a quantidade de NAD-FAD iria acumular, iria aumentar porque eles não seriam consumidos e, consequentemente, o ciclo de Krebs iria parar. Beleza? O que acontece aqui, gente? Toda vez que eu jogo os elétrons para o citocromo, lembra que tinha um hidrogênio aqui? Lembra que tinha um hidrogênio? Esse hidrogênio também é jogado, só que ele é jogado aqui, no espaço intermembrana. Então, ao invés de eu jogar somente o elétron para o citocromo, eu jogo o elétron para o citocromo e o H+ para o espaço intermembrana, e o H+ para o espaço intermembrana, e o H+ para o espaço intermembrana. O que vai acontecer com o espaço intermembrana? Ele começa a ficar concentrado de prótons de hidrogênio. Ele começa a ficar hipertônico em relação à quantidade de hidrogênio, tá? Começa a haver um ambiente mais concentrado em hidrogênios. É como se eu tivesse pego, lembra da historinha da criança com a bolinha? Eu peguei todas as babás que estavam cuidando daquelas crianças e coloquei elas dentro de uma sala fechada. 12 crianças ali na sala fechada, aquela muvuca, aquele tumulto, aquelas crianças subindo no teto, dando voadora no lustre aqui, hidrogênio para todo lado. Elas não conseguiam sair para lugar nenhum, não tinha janela para o lado de fora, não tinha janela para o lado de dentro. A única porta que tinha, eu botei uma catraca. Hora que eu abri a porta, essas crianças, que são os hidrogênios, começaram a passar do meio mais para o meio menos concentrado.
E ao girar esta catraca, chamada ATP sintase, ela fazia o seguinte, ó. A ATP sintase é uma molécula. De um lado da ATP sintase tinha um ADP, do outro lado tinha um P. Se eu tentasse juntar os dois, é como se tivesse uma força de repulsão aqui, ó, não entrava. Mas quando o hidrogênio passava, como se fosse uma energia cinética, ela mexia a proteína que juntava a molécula de ADP mais P. Então aqui, ó, quando o hidrogênio atravessa a ATP sintase voltando para a matriz, porque aqui no espaço intermembrana está mais, na matriz está menos, ele tende a voltar por difusão. Difusão gasta energia? Não. Então ele não gasta energia para voltar, só que ao voltar ele gira uma turbina. E essa turbina ao girar produz ATP. Gente, olha que fantástico. Isso é o princípio da geração de energia elétrica. Como é que você gera energia elétrica numa hidrelétrica? Você tem um desnível, de um lado você tem o lago, que está mais alto do que o outro lado. Você abre a comporta, a água desce, uma energia potencial gigantesca, aí vem energia cinética. No meio do canal tem uma turbina que ela gira as pás e o gerador gera energia elétrica. Como é que é o princípio da formação da energia eólica? Você tem pás gigantes, que o vento gira, a força do vento gira, as pás giram, o gerador lá dentro gera uma energia elétrica. Como é que é o princípio, sei lá, da energia radioativa lá, energia nuclear? Você tem fissão nuclear, os átomos nucleares começam lá a romper, isso libera muita energia e calor, que aquece uma caldeira, água. Essa caldeira é um vapor em alta pressão que gira a turbina que produz energia elétrica. Qual que é o princípio da produção de energia da mitocôndria? Você tem hidrogênios que são aprisionados em um reservatório, que é o espaço intermembrana. Esse reservatório fica cheio, uma energia muito grande aqui, uma energia cinética, uma energia das moléculas muito grandes, que passam do mais para o menos concentrado, espontaneamente girando uma turbina. Olha que fantástico. Eu posso falar que a mitocôndria, gente, é uma usina de energia movida a hidrogênio. O hidrogênio move as pás da turbina, o hidrogênio gera energia. Por isso que eu não podia perder hidrogênio. O hidrogênio ia acidificar o meio e se eu perdesse hidrogênio, o que ia acontecer? Eu ia perder energia. Tá? Um dos princípios de alguns medicamentos para emagrecer, eles fazem com que aumente a porosidade da membrana para o hidrogênio. Então quer dizer que eu começo a ter perda de H+ para cal. É como se o H+ começasse a vazar. E aí ele passa menos para a turbina. E ele produz menos ATP. Então aquela molécula de glicose que você comeu não vai produzir 38 ATPs, vai produzir menos. Então você, no caso, você vai ter que gastar mais glicose para produzir o mesmo tanto de energia. Então você vai acelerar a quebra da glicose para produzir mais energia. Então, teoricamente, você começa a gastar mais combustível para produzir a mesma probabilidade de energia, quantidade de energia, e tende a queimar gorduras para repor essa necessidade, tá? Então, vocês entenderam isso? Para a gente fechar o assunto, encerrar a aula, eu preciso fazer a conta da respiração celular para você entender se tudo bateu, tá? Porque no final tem que dar 38 ATPs, lembra? Então, se der 38 ATPs, bateu. Então, vamos lá, ó. Conta da respiração. Glicólise. Eu produzi 2 NADH2 e 2 ATP. Tá? Fase preparatória. Fase preparatória eu produzi o quê? 2 NADH2.
não produzir ATP. Ciclo de Krebs. Eu produzi 6 NADH2, 2 FADH2 e 2 ATP. Tá? Agora a conta é o seguinte, ó. Cada NAD, se a gente for somar a quantidade de elétrons e hidrogênios transportados e a energia que ele vai gerar, eu posso padronizar que cada NAD vale 3 ATP. Tá? Então veja quantos eu tenho aqui, ó. 10 NADH2, sendo que eu tenho 2, 4, 10, ok? Vezes 3, eu tenho 30 ATP. Eu tenho 30 ATP só do NAD. O NAD vai liberar a quantidade de hidrogênios que vão ser convertidos em 30 ATPs, tá? O FAD, cada FAD H2 vale 2 ATP. Por que ele vale 2? Porque ele é menos energético. Ele libera uma quantidade de elétrons menores e a quantidade de elétrons ou de hidrogênios bombeados são menores. Isso vai valer menos ATP na soma. Então eu tenho 2 FAD H2 vezes 2 equivale a 4 ATP. Lembra que eu ainda tenho 2 ATPs da glicólise e 2 ATPs do ciclo de Krebs. Cada ATP vale 1, então vou ter 4 ATP vezes 1, 4 ATP. Totalizando 38 ATP. Existe alguma contradição nesse número? Existe. Por quê, gente? Pensa comigo. Dos 38 ATPs, nem todos foram produzidos na mitocôndria. Por exemplo, desses 38, 2 vieram da glicólise. Então, assim, se eu falar para você a respiração celular, a mitocôndria, a crista mitocôndria... Não, isso aqui não conta, porque a glicólise também. Então, tem alguns autores que falam que a respiração produz 36. Porque, na verdade, o que é a respiração? Seria o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, tá? Mas tem os 2 ATPs da glicólise que não tem como não contar. E outros ainda dizem que, por exemplo, esses 2 do ciclo de Krebs não conta muito. Então, na real, o que vai contar aqui são os ATPs produzidos pelo NAD e pelo FAD, que totalizariam 34. Mas, como eu disse para vocês, dificilmente uma questão vai te cobrar se a respiração celular produz 38, 36 ou 34, porque as 3 estão corretas. O que ele pode cobrar? Respiração celular produz 38, 2, 18, 20, números aleatórios. Mas em uma questão vai cobrar 38, 36, 34, porque dependendo do que você for explorar, tá certo. Outra coisa, isso aqui, ó, chama-se cadeia transportadora de elétrons, né? Só para encerrar. Quando eu falo cadeia respiratória, ó, você tem aqui a crista, né, a membrana, os citocromos e a ATP sintase. Então isso aqui são citocromos. Isso aqui chama-se cadeia transportadora de elétrons. Porque vocês viram que o oxigênio rouba elétrons da reação de oxirredução. Isso aqui chama-se bomba quimiosmótica. Bomba quimiosmótica, que é a passagem, a turbina, tá? É a ATP sintase, é a turbina em que o H+ passa produzindo ATP. Faltou só um detalhe para eu escrever aqui, tá, gente? Que eu esqueci. O que esse H+, quando passar, vai fazer? Ele vai ficar solto aqui? Não, ele vai reagir com o oxigênio. Então, ó, isso é muito importante. Cada 4H+, que passa pela ATP sintase,
mais 4 elétrons que o oxigênio rouba, mais uma molécula de oxigênio, eu vou ter a formação de 2 moléculas de água. Tá? Essa equação aqui é a equação da formação da água pela neutralização dos hidrogênios a partir do oxigênio. Tá? Então, ó, citocromos, cadeia transportadora de elétrons, ATP sintase, bomba quimiosmótica, os dois juntos é a cadeia respiratória. Eu sei que muitas vezes a gente usa o nome como sinônimo, cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Não é sinônimo exatamente. Cadeia respiratória é o conjunto. É o fato de você transportar os elétrons. Mas é o fato de você transportar os elétrons que gera ATP? Não. É o fato do H+ passar pela turbina, que é a ATP sintase, e gerar ATP. Mas é um conjunto. Se eu não transportar os elétrons puxados pelo oxigênio, o NADH2 não joga os elétrons para o citocromo. Não joga o H+ para o espaço intermembrano. O espaço intermembrano, o H+ não volta para a matriz através de difusão. Tudo bem, gente?